Muito bem, boa tarde a todos. Iniciando então o comentário de fechamento de quinta-feira, dia 18 de junho de 2015. Vamos trazer então a movimentação dos principais ativos, principais mercados, nesta quinta em que o Ibovespa fez um movimento bastante abrupto de alta. Eu vou iniciar trazendo as atualizações do dia. Hoje temos atualizações nos modelos que operamos. Em seguida eu trago os destaques e os principais movimentos. Se você quiser interagir conosco, chat que fica logo abaixo do vídeo. E quem acompanha a gravação pode entrar no nosso fórum para interagir não só conosco, os instrutores da Leandro Stormer, mas com os demais traders da comunidade LS. Então trago primeiramente TIMP3. TIMP é o papel que rompe uma zona de resistência dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, tá? Com candle grande, com volume acima da média, tá? E esse rompimento produz uma entrada, tá? Essa entrada é parcial, acontece a 10h58, postada no LS Live há pouco. Deixa eu avisar em texto que estamos online, né? Estamos online. Então, a entrada foi em 10h58. Tá? A segunda entrada planejada fica exatamente... Deixa eu tirar aqui o que eu não preciso. Aí. A segunda entrada planejada fica em 10h17. O stop fica abaixo de 9,77, a parte da mínima de hoje. E a RP fica em 11,01. Tá? Esse é o trade, então, de TIMP. É interessante colocar aqui o gráfico da TIMP. Esse movimento da TIMP estopou vendas, né, que foram abertas aqui no gráfico semanal do ponto de vista técnico, né? Semana passada o papel tocava a zona de resistência, que era o fundo anterior aqui, em 10,25. Ainda é semana retrasada, né? Semana passada deixou um candle preto, essa semana perdeu mínima, todo mundo que vendeu foi encurralado, precisando estopar. Tá? Então, essa frustração é que produz tal movimento e o rompimento de hoje se enquadra no setup 1 dentro do método Leandro. Bom, dentro da abordagem método Stormer, FR2, hoje tivemos SUSB5 tocando aí a zona de stop loss planejada em 15,35. Salientamos que essa é a abordagem que é colocada aqui no chat, né? Abordagem com stop. Quem não utiliza stop segue dentro do trade, né? Com alvo nas últimas duas máximas, que estaria em 16,11. Porém, a abordagem usual aqui é com stop e esse trade foi estopado. Assim sendo, o papel que gera entrada é Sabesp. Tá? Sabesp, FR2 em 2,37 é onde está o FR2, a Sabesp. A compra foi feita a 16,38, o stop está em 15,56, tá? 15,56. Deixar o alarmezinho aqui. E a RP nas últimas duas máximas por hora em 16,78. Esse é o trade então de Sabesp. O pessoal me chamou a atenção aqui que eu esqueci de comentar a RP da TIMP. Então, a RP da TIMP fica em 11,01. Na verdade eu falei sim a RP da TIMP, talvez tenha cortado o áudio, alguma coisa nesse sentido. Tá? Entrada 10,58, stop 9,77. Segunda entrada planejada em 10,17. Alvo de RP em 11,01. Tá? Lembrando que o método Leandro estava líquido já desde o dia 11. Tá? Então, uma semana aí que a carteira de swing trade estava líquida, sem operações. Inicio, então, trazendo a movimentação do Ibovespa. Produz uma alta aí de 1,88%. Lembro que ontem a gente colocou as bandas, o indicador aqui, né? Bollinger Band Width, que é o indicador que mede a distância entre as bandas inferior e superior de Bollinger. O que denota, então, um afunilamento de bandas. Percebam que as bandas estão bem afuniladas. E quando nós temos as bandas afuniladas, isso se traduz numa diminuição ríspida da volatilidade. Porém, esse distanciamento das bandas está no menor nível do ano. Tá? E quando a volatilidade está muito baixa, né, em algum momento
um movimento direcional dos preços tende a retornar. Afinal de contas, o mercado vive de ciclo, né? Ciclo de expansão e diminuição da volatilidade. E lembro que ontem a gente colocou que já estava na hora do mercado fazer isso, porque ontem as bandas estavam no menor nível do ano e hoje, de fato, o mercado fez um bom movimento de alta. Tá? Não podemos afirmar ainda que a partir de hoje teremos uma grande chance de convicção, de acerto, na realidade, que o mercado iniciaria um movimento direcional, primeiro porque as bandas não abriram, e segundo porque a resistência aqui do gráfico diário não foi rompida ainda, né? O rompimento aqui do 52,350 é que abriria sim espaço para o Ibovespa fazer um movimento de alta. Mas o que eu gosto do Ibov, o que deixa qualquer grafista que segue tendência interessado, é o fato de no gráfico semanal nós termos o Ibovespa tocando aí a média móvel de 21 semanas, que era a expectativa desde o início da correção lá em maio. Tá? Só um momento. Só um momentinho. Pronto. Desde o início da correção em maio, ok? E nós estamos tendo a superação aí da máxima das últimas 2 semanas, né? O mercado chegou a trabalhar acima de tais patamares, né? Chegou a tocar 54.350. É um primeiro indício da possibilidade do mercado estar montando um fundo relevante no patamar em que estamos, até porque hoje é quinta, né? Amanhã é sexta, se a média móvel de 9 no semanal fechar para cima, traders que utilizam a média para abrir e fechar hedge, né, estão fechando suas posições de hedge, deixando carteiras aí direcionais. Quando eu fecho a posição de hedge, eu estou comprando índice futuro, o que automaticamente acaba jogando aí o mercado para cima, equalizando com o Ibov. Tá? Então vamos observar se toda essa expectativa altista aí se concretiza, seja amanhã ou semana que vem. Outro ponto, né? Não, eu achei que estaríamos tendo um Dunning de alta aqui no semanal, mas não, é só o ponto contínuo mesmo. Intraday do dia de hoje, o INQ15. Tivemos um belo pregão para day trades, né? O mercado abriu em gap de alta, formou aí o primeiro movimento, rompimento às 12 horas e 15 minutos. RP foi feita e o trade ainda está aberto. High low ainda não virou. Se não virar até as 18 horas, o trade é encerrado de qualquer maneira. Tá? Então, uma bela operação aí que segue em aberto no atual momento. Então, eu vou botar um alarmezinho por aqui assim. Se o mercado fechar o high low, os preços devem tocar esse patamar. Fechar abaixo do high low. Em relação ao dólar, temos o dólar deixando aí um candle comprador. Candle comprador esse que se aproxima de uma zona de suporte, que é a faixa que marca os fundos aí do mês de maio, né, entre 3.026 e 3.040. Candle comprador esse sugere algum tipo de retorno à média no curtíssimo prazo. Porém, o dólar já alinhou uma tendência de baixa, né, já tem zigue-zagues descendentes aí. Tem um zigue-zague descendente no gráfico diário com a média móvel de 21 apontando para baixo, né? Apontando para baixo. Perceba que ela acabou de inflexionar para baixo. Resistência em caso de repique. Bom, o próprio fundo anterior aqui já é a resistência imediata, né? 3.083. Intraday, WON 15. Então aí hoje tivemos o dólar gerando uma operação de compra de rompimento de linha d'água. O mercado ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles de lado. Então nesse fechamento aqui a gente vai buscar a saída no ponto de entrada. Como o mercado já se aproxima do fechamento, então fechou esse candle, sai no preço que tiver. Se estiver acima do ponto de entrada, que foi 3.065, não, perdão, que foi em 3.073,5 pontos, ótimo, né? Se não, um pequeno prejuízo aí é assumido. Então o dólar gerou entrada, não foi para lugar algum. Vamos dar uma olhada nas commodities, começo pelo milho. Quem opera aí por média móvel de 9 montou posição no dia de ontem, na virada, né? Vendas foram fechadas. E o milho que trabalha dentro de um processo aí de afunilamento de preço, né? A gente pode ajustar essa linha agora.
segue dentro da mesma figura. Em relação ao boi, também destaque no dia de hoje, o boi que tocou uma zona de suporte dado pela linha de referência de um canal de baixa, voltou para cima do fundo anterior perdido, depois de vários dias de queda. A gente colocou ontem que era um papel que tinha seguido por muito tempo na mesma direção, em que em algum momento deveria repicar ou apresentar algum sinal de compra para quem fosse mais ousado, e o mercado faz isso hoje. Tá? Então, para quem é grafista puro, aí, entendo como correta uma compra nesse ponto, com alvo lá na linha de tendência de baixa do canal. Tá? Quem opera a média móvel de 9, ela segue virada para baixo, entradas ainda não autorizadas. Juro futuro, contrato que vence em janeiro de 2017, temos o juro em alta, né? A expectativa é de uma correção após a perna de alta que se deu nas últimas semanas. O mercado marcou topo exatamente no topo do ano. Porém, o candle de hoje fecha na máxima, né? Mostra força e abre a possibilidade do mercado não seguir aqui corrigindo até o fundo, até o topo anterior, né, em 13,70, e sim voltar para a zona de resistência. Lembrando que a tendência é de alta do juro, e o rompimento de 14,10 abriria espaço para altas relevantes de prazo maior. Vamos para os bancos. Então trago aqui o setor financeiro como um todo na realidade, né? Hoje nós temos um movimento relevante dentro desse setor, que é a saída objetiva de uma tendência de baixa e a entrada então de uma tendência indefinida. Percebo que a sequência de zigue-zagues descendentes foi quebrada. O mercado agora passa para cima dos últimos topos, passa para cima da média móvel de 21, que ainda está virada para baixo, né? Mas já não estamos mais numa tendência de queda. A tendência agora é indefinida, né? Por expansão. Topos em alta, fundos em baixa, preços acima da média, média apontando para baixo. Então, uma grande interrogação aqui brota dessa avaliação. Dentro desse sentido, a gente traz aqui o Bradesco, que tem a mesma leitura, né? Ó, fundinhos mais baixos, topinhos mais altos, média, os preços passando para cima da média, que ainda está virada para baixo. Itube, mesma coisa. Banco do Brasil talvez é o que tenha um cenário altista mais próximo de se corroborar se o mercado vier fechar acima de 23,20, né? Porque aqui já temos fundo acima de fundo anterior. Tá? É um papel que tem uma simetria bem altista. Inclusive, não só o Banco do Brasil, mas os bancos como um todo, afinal, no último mês, né? Em maio, aí, os bancos afundaram. Seguindo com os destaques, eu trago o movimento de Vale, que foi um papel que ontem tocou uma zona de suporte, né, dentro de uma movimentação mais lateral, aqui entre 16,75 e 16,55. Tá? A expectativa é de busca da zona lá dos R$18,10 no gráfico diário. Certo? Coloco também a situação aqui de Uzi Minas. Uzi Minas que deixam engolfo de alta depois de alguns dias de queda, uma perna longa de queda aqui de 13 dias, né? Encontrando então interesse comprador na faixa esperada de reversão de mercado, que era entre o fundo da 4 e o topo da 1, né? Então bem bonito esse movimento aqui de Uzi Minas. Um indivíduo um pouco mais ousado poderia sim pensar uma compra nesse patamar. Quem não é tão ousado assim, busca aí pivô de alta num gráfico menor, seja nos 60 minutos ou num gráfico mais exótico, aí o gráfico de 120 minutos. Tá? A gente até colocou no chat do LS Live possibilidade de se trabalhar com opções, né? Então posso trabalhar lá a G47 contra a G5, se eu for trabalhar com calls, tá? E a S45 contra a S48, se for trabalhar com puts. Aí fica no gosto de cada um. Tá? Eu particularmente prefiro travas de alta com puts, afinal de contas eu recebo dinheiro para montar essa operação, posso alocar título público CDB para garantir o trade. Tá? Mas, reiterando, não é nenhum enquadramento dentro do método Leandro, seria uma abordagem grafista, né, apostando num fundo de Elliott nesse ponto. De acordo? Bom, além de Uzi Minas, eu trago aqui a Fibra, que toca uma zona de suporte no gráfico diário, que é a faixa dos R$40, né, deixou uma sombra inferior nesse ponto. É interessante observar que o gráfico dá 40 com 30, né, eu estava olhando o gráfico não ajustado.
Melhor, tá vendo o gráfico ajustado, agora estou com o não ajustado. Interessante da fibra é que se eu coloco o gráfico semanal, olha o que acontece. O gráfico semanal ela toca a média móvel de 20 semanas. Então, um cara que quer tentar antecipar uma entrada no semanal, que aconteceria somente semana que vem, se o mercado superar a máxima dessa semana, o cara coloca o gráfico diário e já toma o papel na expressão da máxima de hoje mesmo. É uma abordagem. Tá? Então, é um ponto de entrada no diário usando o sinal do semanal. De acordo? Ficou alguma coisa a ser comentada? Não. Então, com o mercado, com os destaques avaliados, a gente já pode passar aí para a resposta de perguntas. Vamos aqui do começo. Falando em Usiminas, já que foi o último papel que a gente comentou, né? O Luigi diz: Vlad, sei que você está acreditando numa reversão de tendência na Usiminas, mas acho uma boa alternativa aguardar um repique até média móvel de 21, com candle de topo para montar a posição vendida. Olha, Luigi, é uma abordagem, é estilo de trade, né? A tua abordagem não seria errada, né? Pensar o mercado vir aqui até a média e nesse ponto buscar uma venda. Eu, na minha visão, tá, eu aposto num fundo relevante nesse ponto, tá? Porque fechou certinho com a contagem das ondas que a gente estava traçando, e não é de agora, né? Essas ondas a gente vem traçando desde o final de março. Tá? Então fechou perfeito. Óbvio que pode falhar, o mercado vinha até a média, deixar um candle vendedor, o cara faz a venda, o mercado perde o fundo e eu fico aqui com cara de bobo, né? Mas esse é o risco do trade, faz parte. Tá? Novamente, o papel não está em tendência de alta, seria uma aposta de fundo baseado aqui nas contagens das ondas que estão perfeitas. O que assusta, inclusive, né? Quando está muito perfeito assim, a gente assusta. Eu já consertei aqui o trade da TIMP, tá? Quem tem dúvidas ali no trade que foi dado da TIMP, a gente postou em texto, certo? Então tá, postei novamente ali pro Carlos e pro Ruby que questionaram. A Marina faz uma boa pergunta, ela diz: Vlad, hoje tem o call de hipermarcas, hoje foi além de 1% da resistência, né? Verdade, Marina, foi acima. Porém, o ideal é que esse candle que está acontecendo hoje tivesse acontecendo ontem, né? Hoje esse já é um rompimento esticado. Eu sei que é um pouco chato isso, mas é assim que o método Leandro trabalha. É bem exigente nas operações, nas entradas. Tá? Uma abordagem dentro dessa ótica é fazer como o Busy coloca no farol, né? Quando tem um rompimento que tu não está muito confiante, usa a superação da máxima daquele candle ou a violação da mínima para entrar. Então, quem utilizou essa tática conseguiu entrar e, dependendo da forma que controlou o risco aqui, pode até realizar parcial. Certo? Então, pelo método Leandro aqui, deu para sentir a areia escorrendo entre os dedos, né? Porque era um papel que estava muito bonito o rompimento ontem, só que por critérios matemáticos aqui a gente não pôde efetivar a entrada. Embora a gente colocou, quem não for tão exigente assim pode entrar, que é um rompimento bonito. Era um rompimento bonito, né? Elet 3, fechando na máxima, gera uma compra de swing trade? Vamos dar uma olhada. Não vejo nenhum tipo de compra aqui de swing trade, Douglas, na Elet. Tá, eu vejo um papel de lado, em cima de uma zona de suporte, tocando aí o 6,33, que é a mínima do mês passado. Tá, o papel está muito próximo de um suporte mais importante, que é a zona aqui dos 6,20. Olha como essa zona de 6,20 é uma zona bem relevante, né? Era a mínima de julho do ano passado, aí foi a mínima de agosto, aí foi a mínima de outubro, aí o mercado rompeu para baixo, aí virou resistência em novembro, virou resistência em novembro de novo, virou resistência em dezembro, virou resistência em março, em abril. Então esse patamar aqui dos 6,20 eu vejo como uma zona de suporte forte. Tá? Logo abaixo do ponto que o mercado está. Então pode ser que o mercado esteja chamando o comprador aqui para logo em seguida perder em falso, tirar quem está entrando agora do jogo para depois marcar um fundo. Isso é de praxe do mercado. Camila pede a avaliação de Marco Polo e Flávia também. Bom, Pomo 4. Então Pomo 4 no diário também estaria na zona
esperada de reversão de mercado, né, que é entre o topo da 1 e o fundo da 4. Entre essa zona aqui, né, que se for traçar a retração de FIBO, vai ser entre a retração de 50% e a retração de 61% na maioria das vezes. Tá? Mas eu não vi nenhum candle mais convicto comprador nessa faixa de preço, como a gente teve uns em Minas hoje, né, que é um candle de reversão, um volume alto e assim por diante. Tá? Não vejo o que se fazer em Marco Polo no gráfico diário no atual momento. O Alex também tinha questionado sobre Marco Polo. O Imperador faz uma boa pergunta. Esse setup que foi aplicado ao dólar pode ser utilizado em ações? Qual o melhor prazo? 10, 30 minutos? Bom, esse modelo que a gente segue de maneira bastante sistemática, Imperador, na realidade a gente tem alguns modelos que seguem de maneira bem sistemática, né? Existem diversos setups, mas alguns a gente acompanha bem de perto. Que são o método Leandro de Day Trade aplicado ao mini índice, ao mini dólar, e o método Stormer, o conceito do Dunningham nos 60 minutos do índice. Tá? Então o que hoje a gente explicitou aqui foi do dólar. Né? Então, ó, percebam, passaram-se 10 candles, inclusive. Nesse candle aqui, o fechamento dele, trade encerrado, deu 1 ponto. Então dá para comprar um chiclete aí com lucro. Mas respondendo a tua questão, esse modelo ele pode ser aplicado a ações? Sim, pode. Porém, a sugestão é que você seja mais exigente nos sinais. Né? Eu preciso ser um pouco mais exigente no intraday quando eu opero ações, principalmente por causa do custo operacional. Né? Como eu preciso envolver um capital maior naquelas operações, o custo de emolumento tende a impactar mais do que no mercado futuro, que eu acabo trabalhando com alavancagem, né? Então, é preciso utilizar alguns filtros, e alguns filtros que a gente passa no treinamento são abertura em gap, algum evento acontecendo no gráfico diário, tá? E volume projetado acima da média. Então, são esses 3 critérios aí que fortalecem, né, a chance de um day trade utilizando essa abordagem em ações terminar no lucro. Tá? Uma abordagem são critérios um pouco mais discricionários, né? Um pouco mais discricionários. Ao contrário do índice do dólar, que a gente aplica aqui uma abordagem cega quase, né? A gente não usa nenhum tipo de filtro. Rompeu linha d'água é trade, rompeu mais no primeiro movimento é trade. E assim a gente conseguiu consistência, conforme o link que eu estou passando aqui para todo mundo do chat observar. A Dilminha, Vlad, será que temos tantos traders femininos assim? Cara, eu acho que não. Eu acho que é tudo homem botando o nome de mulher ali, achando que eu vou dar mais atenção. Achando que a gente vai dar mais atenção. Eu acho. Tomara que não, mas eu acho que é isso. Ó, mais uma. Cissa, né? Olha o rompimento da FHER3. Por que não houve entrada? Bom, vamos dar uma olhada. FHR3. Você está olhando por conta da perda do suporte, né, Cissa? Então, olha só. Esse aqui é um rompimento esticado. Não é o tipo de rompimento que a gente procura operar, né, na venda, principalmente. Primeira, olha só. Temos 1, 2, 3, 4, 5 dias de queda. 6 dias de queda, né? Consecutivos. Além disso, eu tenho a mínima histórica do papel logo abaixo. Tá, então, tem espaço aqui, né? Parece pouquinho. São 10%. Mas o fato do mercado já estar esticado numa única direção incomoda. Lembra esse rompimento aqui, ó. O mercado rompeu aqui e acabou, ó. Tava caindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias. Aí o mercado ficou de lado, não foi para lugar nenhum e agora é que foi andar. Então não é o tipo de movimento que a gente gosta. A gente gosta daqueles que o mercado faz um movimento direcional, fica de lado e perde o suporte. Esse é o movimento adequado. Inclusive a Cissa jura que é mulher. Beleza, sem problema. Sem problema nenhum, inclusive. Deixa eu ver como é que tá meu tempo aqui.
Ainda tem tempo, tá tranquilo. David, tá sempre acompanhando a gente. Diz o seguinte: pelos fundamentos, Vlad, GGBR igual estão deixando a desejar, correto? Cara, essa realmente não é a minha área em que eu tenho demandado energia para aprender ou para me focar. Tá? Eu tenho estudado outras coisas, mas é um assunto que eu quero me aprofundar mais aí nos próximos anos, não agora. Agora eu estou estudando outras coisas, tá? Mas que é a questão dos fundamentos, né? Então eu realmente não posso opinar se o papel tá, se os ativos estão com uma boa saúde financeira ou não, tá? Eu já fiz um curso de valuation, isso foi em 2013, e um dos meus professores ele disse que para fazer uma análise fundamentalista no papel ele demorava quase uma semana. Isso porque ele entrava a fundo nas empresas, ligava por RI, ficava enchendo o saco, né? Lia tudo que saía das empresas. Tá? Enfim, então não é uma coisa tão. Não é como avaliar um gráfico, né? Que a gente toma a decisão aqui baseado no comportamento do preço. Certo? A análise de fundamentos ela é muito mais complexa, o cara tem que entender até mesmo de política, tem que entender de macroeconomia, como que uma alta no dólar pode impactar a empresa que você está querendo investir. Afinal, não tem por que ter pressa, né? Porque esse cara que está olhando fundamentos, ele quer montar uma carteira de longo prazo. Tá? Então hoje não é a área que eu tenho focado para me aperfeiçoar. Inclusive ele está ansioso aqui pelo método Vlad. Tá bom. De operações. Cara, não tenho previsão de lançar um curso não. Tá? Meu método acho que seria mais do mesmo, né? Porque eu não uso nada de muito exótico, a não ser um pouquinho de ondas de Elliott e a forma que eu controlo o risco. É isso que difere do que vocês já conhecem aqui. Ó, a Marina também é menina pelo visto, ó. Calma, meninos, vocês são a maioria, 76% dos CPFs da bolsa, deixa a gente aprender. Sejam muito bem-vindas, né? Inclusive as mulheres costumam ter mais sucesso no mercado que os homens. Eu li uma pesquisa uma vez que dizia exatamente isso, que elas eram mais metódicas nas escolhas, né? Elas não eram tão emocionais quanto são no shopping, por incrível que pareça. Acho que porque ao invés, quando vai montar um trade, ela pensa, pô, esse trade eu posso abrir mão, né? Porque se eu for estopado aqui, eu vou deixar de comprar um sapato. Talvez seja por isso. Não sei. Mas que é provado já que as mulheres têm mais sucesso no mercado. Isso já foi abordado em vários artigos. Bom, voltando para o mercado aqui, o Douglas pede a avaliação de BTOW. Vamos dar uma olhada. Fácil de ver, né? Zigue-zagues. Para baixo, correto? Ou seja, a tendência de baixa da BTOW. Marcou topo em cima de fundo anterior. Tá? Conseguimos traçar um canal de baixa aqui ou só é impressão minha? Não, conseguimos traçar um belo canal de baixa. Então é um papel que eu tecnicamente crio uma expectativa baixista. Agora, dentro dessa expectativa baixista que brota, vale a pena montar uma venda, tomar risco e acreditar nessa direção? Aí eu já não fico tão animado, né? Percebe que logo abaixo a gente já tem o fundo anterior, então 3% abaixo. Se eu for colocar um stop, tem que deixar o stop acima do último topo. Ficaria o stop de 6.4. Então não é um trade que tem um risco-retorno tão interessante, né? Apesar de, até por Elliott aqui, né? 1, 2, 3, 4. E aqui é um das 5 que estaria em andamento. Tá? Então a expectativa é baixíssima, mas eu não vejo um ponto fácil de entrada aqui. Ponto de entrada teria hoje, né? O problema é a relação risco-retorno desse trade. O eTrader aqui mandou um feedback dele, a mensagem dele que é bem interessante. Olha só. Diz o eTrader: eu sou economista, trabalhei com análise fundamentalista para crédito por 20 anos. Mas acredito que para a pessoa física mais produtiva é olhar apenas gráficos, mesmo para longo prazo.
poucas coisas têm mais gaps no mercado que balanço. Isso é um assunto interessante também, né? Nem sempre o balanço condiz com a realidade, né? Esses e outros temas são abordados num livro bem legal, que critica até muitas linhas de pensamento da análise fundamentalista, que é o livro O Lado Negro do Valuation. Do Damodaran, que é um indiano. Deixa eu ver se eu acho agora. Será que não tem em português aquele livro? The Dark Side. Acho que não tem. Dark Side of Valuation. Tem só em inglês, ó. Eu achei que tinha em português também. Tem até um vídeo dele no YouTube. Então esse aqui é um livro que aborda exatamente esses conceitos, né, dos furos, dos balanços, de quando eu vou valorar empresas, acaba entrando muito a minha expectativa para a taxa de juros no período. Tá? Agora travou tudo aqui. Mas escrevam lá no Google, The Dark Side Valuation. E tem um vídeo dele bem legal, foi esse vídeo que eu vi. Eu não cheguei a ler esse livro, tá? Sabia que existia o livro, mas não cheguei a ler não. Vamos pegar esse vídeo dele aqui. Deixa eu pegar o link. Deem uma olhada. Falando em valuation, o Walter mandou aqui também o feedback dele. Demorei 3 meses para fazer o valuation da Ambev. Tá? Milhares de cálculos dos últimos 5 anos e dos próximos 5 até 10 anos. O valor saiu diferente das análises dos grandes bancos. Após conseguir uma planilha de um grande banco, verifiquei meu erro, a taxa de custo do dinheiro, é o VAC, né? WACC, é verdade. Após corrigir isso, deu 99% parecido com a variação de um grande banco. Moral, valuation nunca mais. Os bancos fornecem quase de graça o valor justo de uma empresa. Tem essa. Esse professor que eu tive aula, Walter, ele era gestor, né? Então era o trabalho dele ficar pesquisando empresa. Ele ficava tempão. Ele odiava ligar para RH, né? E tinha que ficar ligando para RH, conferindo lá linha por linha do balanço para ver se estava certo. Bom, pessoal, obrigado pela participação de todos. Gostei da interação que aconteceu hoje. A gente conseguiu desvirtuar um pouquinho daquela solicitação de avaliação de ativos, né? Eu acho que o mais importante que vocês tiram de relevante é quando a gente debate outros assuntos, né? E isso faz com que vocês cresçam como traders, né? Como investidores, como pessoas. Eu me despeço, desejo um bom descanso para vocês. Tem um recado importante que eu estava quase esquecendo de passar. Amanhã nós não teremos transmissão ao vivo no site. Tá? Então a equipe Leandro Stormer vai estar participando de um congresso, tá, da XP, e a gente não vai estar disponível, óbvio. Então a gente vai deixar uma programação especial rolando no site. Fiquem de olho, vocês vão receber por e-mail. E quem não receber por e-mail é só chegar no site amanhã, que vai estar rolando uma programação especial com alguns treinamentos e palestras que foram dados aí nos últimos períodos. Ok? Agora sim, bom descanso a todos. Até mais, pessoal. Forte abraço.